Agora, meio-dia e 32 minutos. Nós já vamos acompanhar aqui, já está no estúdio Saul Carvalho. Vamos acompanhar o comentário político de Saul Carvalho. Boa tarde, Day Rosa, boa tarde a todos os telespectadores da TVC, você que nos acompanha na região da Grande Florianópolis em 14.1 e aqui na região do Vale do Itajaí em 11.1. Olha, o Ministério Público de Santa Catarina, aqui da 4ª Promotoria responsável pelas questões relacionadas, Day Rosa, à saúde, através do promotor Alan Boettiger, o que ele fez? Ele chamou aqui o pessoal da saúde de Balneário Camboriú e fez uma recomendação que eu considero de suma importância. O que ele recomendou? Diante dos números apresentados pela DIV, a DIV que apresentou números baixíssimos, muito abaixo da média que normalmente acontece na vacinação de crianças em Santa Catarina. Infelizmente, esses números não nos orgulham, pelo contrário, a gente tem vergonha desses números. Os pais acabaram não levando as crianças para vacinar, principalmente contra a poliomielite. Teve uma campanha nacional, teve uma campanha estadual, mas os índices continuaram muito abaixo da média. Então, o promotor Alan Boettiger, vendo esses números, o que ele fez? Uma recomendação para a Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú para fazer uma campanha. E aí essa campanha, Day Rosa, ela precisa ter dois tipos de linguagem. Primeiro tipo de linguagem, falando com os pais sobre a gravidade de não levar os filhos até aos postos de vacinação para serem vacinados contra a poliomielite. Segundo viés é falar com as crianças. E aí a prova de que falar com as crianças dá certo é a estratégia que tem sido utilizada pela saúde de Camboriú. Camboriú tem índices acima de todas as cidades do estado. Por quê? Eles traçaram uma boa estratégia, uma estratégia com personagens, heróis, tipos que são dos desenhos animados. Isso fez com que as crianças pegassem na mão dos pais e no sábado levassem os pais para irem até a vacinação, para irem lá conferir de perto, e as crianças levando os pais. Então, são duas estratégias muito interessantes. Falar de forma pesada, cobrando responsabilidade dos pais, e com as crianças numa linguagem moderna, utilizando os heróis dos desenhos animados e de outros filmes que são sucesso na área infantil, para que as crianças puxem os pais e levem até os postos de vacinação. E daí pode ser que a gente tenha uma melhora nesses números, Day Rosa, porque até agora são números de fato muito baixos. E não é uma coisa só de Balneário Camboriú. A exceção é o que acontece em Camboriú. E é tão importante essa exceção de Camboriú que nós temos a situação de ser um município premiado, inclusive nacionalmente, pelos índices acima de todos os demais municípios. Inclusive, algumas capitais do Brasil, Camboriú está com índice muito acima. Parabéns a Elisama de Freitas, que é a secretária de Saúde, e parabéns também a toda a equipe que participa, porque tem sempre uma grande equipe. Olha o detalhe importante no cenário político agora, Day Rosa. Essa mudança de postura do PDT poderá ocasionar um efeito dominó, ou seja, de muitos partidos tomando a sua decisão, que é o quê? Ir ou apoiar Juliana Pavan, ou apoiar Peter Ligrando, ou apoiar qualquer outro candidato que também tem se colocado aí como pré-candidato à prefeitura do município da Day Rosa. Para hoje, era isso. Uma boa tarde para você. Muito obrigada, Saul, pela tua participação. E agora nós vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para hoje. Na quarta-feira, uma alta pressão atmosférica volta a deixar o tempo firme em Santa Catarina. O dia inicia com maior nebulosidade, principalmente nas áreas centrais, mas o sol volta a aparecer durante a tarde. O vento sopra com fraca a moderada intensidade e não há risco para ocorrências meteorológicas. À tarde, as temperaturas sobem um pouco mais em comparação aos dias anteriores, já que o sol volta a predominar, com máximas entre 16 e 20 graus nas áreas centrais e entre 19 e 23 graus nas demais regiões. Da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Nicole Reis.
E agora nós vamos conversar com o secretário de Segurança e Ordem Pública de Florianópolis, Araújo Gomes. Araújo, seja muito bem-vindo à TVC News. Isso, e abrir ali, só para ver se melhor. Araújo, me escuta bem? Escuto bem. Araújo, vamos conversar então um pouquinho aí sobre esse comitê, né, para esse plano que Florianópolis criou. Então, o que acontece? Na verdade, os municípios, eles precisam ter o que a gente chama de um plano municipal de redução de risco. Esse plano, ele é um mapeamento dos riscos da cidade, principalmente em relação a escorregamento, a deslizamento em encostas, estabelecendo quais são as áreas de risco, o nível de risco e quais são as intervenções necessárias para tornar essas áreas seguras. O nosso PMRR, o nosso Plano Municipal de Redução de Risco, ele teve a última atualização em 2014, boa parte dele foi executada, inclusive recentemente, o prefeito Topázio fez um investimento de 20 milhões na região do Maciço, baseado no nosso último Plano Municipal de Redução de Risco, e esse comitê agora foi formado para tornar efetivo uma parceria nossa com a Universidade Federal, com recursos do governo federal, para atualizarmos esse plano municipal. Araújo, de 10 anos para cá, muita coisa mudou, né? Não só em relação ao clima, mas também em relação à organização das cidades. Com certeza. Como a gente sabe, Florianópolis foi a capital que teve maior crescimento, tanto em números absolutos como em números proporcionais em termos de população. Há capitais, inclusive, que diminuíram de tamanho e a gente aumentou quase 25%. E isso, com certeza, mudou nos últimos 10 anos a forma como nós ocupamos o nosso território. Então, esse comitê, que vai trabalhar diretamente com a Universidade Federal, que está trazendo grandes especialistas, liderados pelo professor Juan, que é uma autoridade nessa área, respeitada nacional e internacionalmente, com os nossos técnicos, vai justamente ver se aquilo que nós tínhamos em 2014 ainda está valendo, muitas áreas já foram resolvidas, outras podem ter se agravado, mas também vai em novos locais para verificar se essas novas ocupações, esses novos locais que a população acabou ocupando, regular ou irregularmente, se elas estão em área de risco, se é possível reduzir esse risco com obras, quanto isso custaria. Com certeza é um documento extremamente importante para a cidade. E esse comitê aí, esse novo plano, a atualização dele, tem uma parceria também com a UFSC, a parceria importantíssima, né, Araújo? Exatamente. Nós temos a parceria do professor Juan e a sua equipe, que é uma autoridade reconhecida nacionalmente, faz parte de um centro que estuda essas questões dentro da Universidade Federal, extremamente conceituado, e não tenho a menor dúvida que o resultado final vai ser bastante importante. Para vocês terem uma ideia, o prefeito Topázio fez uma captação junto ao governo federal de 20 milhões para investir na contenção de encostas. Esse dinheiro está sendo agora aplicado. As obras que nós vamos executar são aquelas que o último Plano Municipal de Redução de Risco mapeou como prioritárias. Tudo isso tem tornado a cidade mais segura e resiliente aos desastres. Quem é da cidade deve lembrar que há 20 anos, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, chuvas não tão graves normalmente eram acompanhadas de muitos incidentes de deslizamento, de desabamento em cima de casa. Houve, inclusive, óbitos dessa forma, principalmente na região do Maciço, da Costeira e algumas regiões ali do Monte Verde. Hoje, por exemplo, nós chegamos a lidar com chuvas acima de 200 milímetros, concentradas em 2, 3 dias, o que é extremamente alto, e a gente tem apenas pequenos incidentes, resultado do trabalho de prevenção, que vai ser aperfeiçoado com esse plano que vai ser elaborado. Araújo Gomes, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News. TVC News e a TVC Panorama estão sempre de portas abertas para vocês trazerem informação. E notícia como essa a gente gosta de dar, porque a gente percebe, né, a preocupação com a segurança da população.
Exatamente, né? Esse é um mote da prefeitura. A gente agradece a oportunidade, porque é isso que a gente mais se preocupa em fazer, que é cuidar da cidade. E assim nós encerramos a edição de hoje do TVC News. Quero desejar para você uma ótima tarde. Amanhã a gente se encontra aqui novamente a partir do meio-dia. Até lá!